Técnicas mnemônicas. Esse é o nome dado às diversas técnicas de memorização utilizadas pelos grandes nomes nos campeonatos de memória. Para você ter uma noção do quão poderosa pode ser uma técnica dessas bem aplicada, em 2016, Yanja Winterson, uma das 22 grandes mestres internacionais da memória, memorizou uma sequência de 187 cartas de baralho em apenas 15 minutos. Isso é algo realmente impressionante e eu sei que você deve estar pensando que essa capacidade de memorização é um talento inato de poucas pessoas pelo mundo. Mas a verdade é que a nossa memória é uma habilidade treinável. E se você souber as técnicas por trás desses feitos, provavelmente também conseguirá grandes resultados. De forma que mesmo que você não alcance um novo recorde mundial, pode ter certeza que a sua capacidade de memorização será pelo menos 3 vezes melhor. É claro também que provavelmente você não tem interesse em memorizar uma sequência enorme de cartas de baralho, mas felizmente todas as técnicas que eu irei te passar podem ser adaptadas para os seus estudos. Então, se o seu objetivo é se preparar para uma prova, um curso, apresentação ou para seu próprio desenvolvimento intelectual, fique comigo até o final deste vídeo para que você possa entender as melhores técnicas de memorização. A técnica do Palácio da Memória é um dos métodos de memorização mais utilizados nos campeonatos, mas ela pode ser adaptada para os seus estudos. Basicamente, essa técnica consiste em associar informações que você deseja memorizar a locais que são familiares a você. Então, vamos a um exemplo simples e didático. Imagina que você precisa memorizar quais são os elementos que compõem a maior parte da crosta terrestre, que são oxigênio, silício, alumínio e ferro. Tentar ficar repetindo essas palavras na mente pode ser algo mais desafiador, principalmente se essa lista de elementos fosse maior. Portanto, o que iremos fazer é imaginar algum ambiente que você conhece muito bem, como a sua casa, o local do seu trabalho ou as ruas do seu bairro, e após escolher esse local, você vai dividir esse ambiente em cômodos, enumerando cada um de uma forma lógica. Se eu escolhesse a minha casa, por exemplo, eu colocaria a seguinte ordem: número 1, porta, número 2, cozinha, número 3, sala e número 4, corredor. Uma vez definida a ordem dos ambientes, você deve associar cada informação a um cômodo da sua casa. Essa associação deve ser feita de forma criativa, exagerada, pois a nossa mente tende a memorizar melhor informações que são mais estranhas ou chamativas. Então veja como eu faria isso. Primeiramente, eu posso imaginar que logo na porta da minha casa tem um grande ar-condicionado que joga muito oxigênio em mim. Ao passar pela cozinha, eu vejo vários limões sicilianos saltando pela cozinha, que vão me ajudar a lembrar do silício. Na minha sala, eu cobri todos os móveis com papel ou alumínio, e no corredor tem uma armadura do Homem de Ferro. Ao associar cada informação a um cômodo, é interessante que você feche os olhos e imagine tudo isso da forma mais criativa, exagerada e estranha possível, pois uma vez que você fizer esse exercício de imaginação, provavelmente essa informação ficará guardada na sua mente por um bom tempo. Acredite se quiser, com alguns minutos de imaginação, é bem provável que você se lembre dessa informação por alguns meses, algo que seria muito difícil se você ficasse tentando lembrar de cada item isoladamente. E aqui vai uma observação. Apesar de eu ter utilizado uma lista de elementos como exemplo, o Palácio das Memórias pode ser adaptado para qualquer tipo de informação. Basta que você pegue um conhecimento que você precisa memorizar e transformá-lo em tópicos com uma ordem específica. Entendido isso, vamos continuar com outras técnicas. A técnica dos acrósticos envolve a criação de uma frase ou palavra que utiliza as primeiras letras como uma pista para que você deseja lembrar. Por exemplo, se você precisa lembrar da ordem das cores do arco-íris, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta, você poderia criar a frase: vovô lambeu goiaba, achou indigestão e vomitou. Assim, cada palavra dessa frase começa com a primeira letra de uma das cores do arco-íris. Agora veja outros exemplos. Minha avó tem muitas joias e só usa no pescoço. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Bela Magrela casou com o Sr. Barão Ramos. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Por você, nunca rezei tanto. PV igual a NRT. Os acrósticos, por sua vez, são siglas formadas por letras que iniciam com as palavras que você deseja lembrar. Por exemplo, para lembrar do nome dos 5 oceanos do mundo, Atlântico, Pacífico, Índico, Antártico e Ártico, você pode criar a sigla APIA. Cada letra da sigla representa o nome de um oceano correspondente. Inclusive, para te ajudar na memorização, você pode fechar os olhos e imaginar que todos os oceanos no mundo nascem de uma enorme pia que joga um monte de água. Lembre-se que a criatividade e imaginação são grandes aliadas da sua memória. Como você pode ver, nem sempre os acrósticos e acrônimos são facilmente aplicados, pois alguns conhecimentos não são resumidos em simples tópicos e nem sempre é possível formar uma palavra ou frase com os tópicos selecionados.
Apesar desses problemas, nós vamos continuar vendo outras técnicas de memorização. As músicas, por terem um ritmo e gerarem emoções, são excelentes formas de auxiliar na memorização de um conteúdo, apesar de exigir um pouco mais de criatividade. Um exemplo clássico de música para memorizar um conhecimento é a música Escravo de Jó, para memorizar uma informação sobre a doença de Chagas. Para preservar os seus ouvidos, eu não irei cantar essa letra, mas eu quero que você em casa imagine cantando mentalmente, e se você quiser mais tempo para isso, pause o vídeo. Como disse, o ponto positivo de utilizar as músicas é que, além de facilitar a memorização, deixa o processo mais divertido. Contudo, para fazer uma música é preciso ter mais criatividade, tempo e paciência, e isso traz uma certa limitação para essa técnica. Justamente por exigir mais tempo, geralmente essas músicas são pensadas por professores que dão a mesma aula há muitos anos, pois eles estão sempre pensando em como facilitar a aprendizagem. Dependendo da sua área de estudo, é possível que você precise memorizar alguns nomes mais difíceis, como claritomicina, tranilcipromina, córtex occipital, ou até mesmo o nome de pessoas como Nilo Procópio Peçanha. Para isso, existem 3 técnicas que você pode utilizar: distorção, histórias e etimologia da palavra. A distorção consiste basicamente em pegar palavras consideradas complexas e distorcê-las, transformando em palavras ou frases mais fáceis. Por exemplo, clarizomicina ficaria Clarice, tu me ensina. Azitromicina ficaria Azia entrou na medicina, e tranilcipromina ficaria traiu 5 mina. A segunda técnica é a construção de histórias. Por exemplo, imagine que você precisa memorizar o nome dos 4 primeiros presidentes da velha República do Brasil. Para isso, você pode criar uma história bem maluca e criativa utilizando palavras que lembrem o nome de cada um dos presidentes. Veja um exemplo. Imagine que no seu dedo nasce uma flor. Essa flor possui dentes. Essa flor, ela também come um campo inteiro que está na sua frente. Agora, feche os olhos e imagine essa cena maluca algumas vezes. Desta forma, o seu dedo representará o Deodoro da Fonseca. A flor representará o Floriano Peixoto. Os dentes dessa flor será o Prudente de Moraes. E o campo na sua frente será o Campo Salles. Novamente, memorizar cada nome seria algo mais complexo, mas ao criar uma história na sua cabeça, fica tudo mais fácil. A terceira forma de memorizar palavras difíceis é buscar a etimologia da palavra, ou seja, a origem do termo. Por exemplo, a palavra hipocampo tem origem grega. Hippos significa cavalo, campus significa monstro marinho. Se você observar o hipocampo, perceberá que ele possui um formato de cavalo marinho. E se você soubesse a etimologia da palavra, isso poderia facilitar a diferenciação desse termo de outras estruturas do cérebro. A técnica da associação vai funcionar de maneira muito parecida com o Palácio da Memória. Porém, ao invés de usar cômodos, você utilizará números associados às palavras. Primeiro, você deve associar os números de 1 a 10 a palavras da sua preferência. Veja o meu exemplo de 1 a 7. Número 1 seria representado por uma aliança, já que usamos apenas uma aliança na mão. Número 2 seria representado por um pato, por causa do formato. Número 3 por um porco, por causa dos 3 porquinhos. Número 4 por uma cadeira, porque tem 4 pernas. Número 5 seria representado por uma estrela, pois tem 5 pontas. Número 6 por uma formiga, pois possui 6 patas. E número 7 seria representado pelos 7 anões. Uma vez estabelecida uma lista de números e palavras associadas, você pode utilizá-la para memorizar qualquer conhecimento. Por exemplo, para memorizar o conteúdo do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, eu posso fazer as seguintes associações. Hábito número 1. Ser proativo. Eu posso imaginar que para dar uma aliança para alguém, eu preciso ser proativo. Hábito número 2 é ter clareza dos objetivos. Então eu posso imaginar que o tio Patinhas, ele sempre soube o que queria ser rico, ou seja, ele tinha clareza dos seus objetivos. Hábito número 3 é fazer o mais importante primeiro. Então, antes de brincar, eu posso imaginar que os 3 porquinhos construíram as suas casas, ou seja, eles fizeram o mais importante primeiro. O hábito número 4 é pensar como 2 pessoas podem sair ganhando. Se houver uma cadeira muito grande, eu posso imaginar que 2 pessoas podem ganhar na dança das cadeiras. O hábito número 5 é trabalhar em sinergia. Portanto, eu posso pensar que todas as estrelas do céu, elas brilham em sinergia. O hábito número 6 é ter uma comunicação empática. Portanto, eu posso imaginar que todas as formigas, elas se entendem, por isso, elas trabalham em equipe de maneira empática. O hábito número 7 é autorrenovação. Eu posso imaginar, portanto, que os 7 anões estão sempre buscando autorrenovação para conseguir minerar mais rápido. Fazendo essas associações, você não só será capaz de dizer quais são os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, como também saberá especificamente qual é o hábito número 1, número 2, número 3 e assim por diante.
Caso você queira memorizar algum conteúdo que não esteja em tópicos, como os 7 hábitos, a primeira coisa que você precisa fazer é criar seus próprios tópicos. Depois de enumerá-los, basta fazer associações necessárias com bastante criatividade. Para realizar as técnicas da parte do corpo, você também precisará enumerar de 1 a 10 algumas partes do seu corpo, de preferência seguindo alguma ordem lógica, de cima para baixo ou de baixo para cima. Por exemplo, 1 seria a cabeça, 2, testa, 3, sobrancelha, 4, os olhos, número 5 seria representado pelo nariz, número 6, orelha, número 7, queixo, número 8, pescoço, número 9, ombro e número 10 seria o peito. Uma vez determinada uma ordem para diferentes partes do seu corpo, basta utilizar a criatividade para associá-las a uma informação específica. Por exemplo, imagine que você precisa memorizar essa sequência de palavras aleatórias: flor, água, pente, areia, refrigerante, canudo e bilhete. Para isso, você pode fazer a seguinte associação. Número 1, cabeça. Imagine que tem uma flor nascendo na sua cabeça. Número 2, testa. Imagine que o suor da sua testa está representando a água. Número 3, sobrancelha. Imagine que você está penteando sua sobrancelha. Número 4, olhos. Imagine que você tem areia nos seus olhos. Número 5, nariz. Imagine que está saindo refrigerante do seu nariz. Número 6, orelha. Imagine que tem 2 canudos enfiados no seu ouvido. Número 7, queixo. Imagine que existe um buraco no seu queixo imprimindo um bilhete. Além de utilizar a imaginação para que a informação seja consolidada, você poderá interagir com cada parte do seu corpo, fazendo algum movimento, tocando ou realizando qualquer outro sinal, pois isso também te ajudará na memorização. Até aqui, você já percebeu que todas as técnicas de memorização consistem em utilizar a criatividade, imaginação e associação entre algo que você conhece e uma informação específica. Sendo assim, você tem o multiverso da memória nas suas mãos, pois poderá utilizar qualquer coisa que você gosta para memorizar algo. Imagine que você é muito fã da Turma da Mônica e sabe o nome de todos os personagens dos quadrinhos. Sendo assim, você poderá utilizar os personagens para memorizar qualquer informação, como por exemplo, as 4 funções de um administrador: planejar, organizar, dirigir e controlar. Planejar será representado pelo Cebolinha, pois ele está sempre planejando como pregar uma peça em alguém. Organizar será representado pelo Cascão, que organiza todos os recursos necessários para que o plano do Cebolinha entre em ação. Dirigir será representado pela Mônica, que está sempre liderando e dizendo o que precisa ser feito. Controlar será representado pelo Anjinho, pois ele consegue ver o que todos estão fazendo e desse modo realizando o controle da situação. Nesse caso, eu dei um exemplo utilizando personagens, mas você pode realizar essa técnica com absolutamente tudo, como filmes, animais, frutas, jogos, etc. O mais importante é fazer uma ligação entre algo que já está consolidado na sua memória com algo que você deseja memorizar. Os flashcards é basicamente uma técnica de estudo que auxilia muito na sua memorização. Ele consiste basicamente em pegar papéis, escrever uma pergunta sobre o conteúdo que você está estudando na frente e a resposta atrás. Assim, ao longo do seu dia, você irá sortear alguns cartões e tentará responder sem olhar a resposta. Uma vez respondido corretamente, você fecha os olhos e imagina alguma cena que auxilie na memorização dessa resposta. Essa técnica é muito boa porque permite você estudar em vários momentos do seu dia, de forma intermitente. Isso gera maior consolidação das suas memórias. E é claro que tudo que eu passei são algumas técnicas que podem te auxiliar, mas se você deseja aprender como realmente estudar, como criar uma rotina de estudos, quais são as melhores técnicas e como se desenvolver como pessoa, baseada em evidências científicas, eu convido você a conhecer a comunidade Kaizen. O link para mais informações está na descrição. Espero que eu possa ter te ajudado, muito obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima!